Isso é uma corrida alemã de carros, e que por sinal é muito louca, e que alguns a conhecem como DTM, mas infelizmente muitos desconhecem. Até agora. Dentro dela existia muita competição, duas das maiores montadoras alemãs eram rivais ferrenhas, as Flechas de Prata contra as 3 letras mais invocadas do mercado, BMW. Esse campeonato de corridas dos anos 80 em que os alemães criaram em laboratórios super soldados, aliás, verdadeiros monstros movidos a motor, feitos apenas com um objetivo inegociável: dominar todas as corridas. Só que ninguém esperava que dali sairia uma das maiores rivalidades da história do automobilismo, dentro de uma categoria extremamente respeitada, mas que teve vida curta e foi pouco falada no Brasil. E essa categoria ditou os carros de praticamente todas as fabricantes que você vê hoje em dia nas ruas, de Porsche a Audi, de Mercedes a BMW. Mas como isso começou? O que de fato é a DTM? Tem ideia da importância desse campeonato para o mundo? E por fim, quem levou a melhor na briga entre Mercedes e BMW? Te adianto que uma delas pulou fora da competição, mas por quê? Te conto já. E se pergunte, será que rolou briga feia extra-pista ou apenas foi humilhação dentro delas? E quais obras-primas do automobilismo se degladiavam pelas pistas europeias? Bom, no vídeo de hoje, a guerra BMW versus Mercedes. Esquece esse negócio de TikTok e esses conteúdos de 10 segundos e vamos voltar um pouco no tempo, 40 anos atrás. O que fazia sucesso no nosso país era totalmente diferente de hoje em dia. Todo mundo tinha um Walkman na cintura para ouvir suas músicas, jogava Mega Drive e ficava batendo tazo na escola. Mas e os amantes de carros naquela época? Qual modelo eles gostavam? Bom, sinceramente era uma época nada legal para os fãs de esportivos, carros muito pesados ou com design meio quadrado, como aquele Golzinho quadrado. Ou aquele Monza que seu pai ou seu avô vivem elogiando até hoje e que se oferecessem 100 cavalos de potência você estava no lucro. Mas a partir daquela década tudo estava prestes a mudar, graças a uma fábrica que fica lá na Alemanha e estava sedenta em derrubar a sua concorrente. Tudo começou com a... Editor, bota na tela essa palavra que eu não sei pronunciar. Deutsche Rennsport Meisterschaft. A DRM era uma corrida de carros de turismo como todas as séries populares dos anos 70. E o grid estava recheado de carros lendários como a BMW 2002 e o Porsche 935. Em 82, uma mudança na classe dos carros deixou o campeonato muito chato, ninguém se importava com supercarros esquisitos naquela época e o campeonato não teve visibilidade, além de ser muito caro para correr pela DRM. Então, em 84, uma nova série foi criada com o objetivo de salvar a categoria. O que resolveu todos os problemas da DRM foram os limites de orçamento realistas que permitiam que equipes independentes e menores se juntassem à diversão, junto com um limite de potência mais rígido, peso e tecnologia para que as corridas fossem mais equilibradas. Chamava-se DPM, que significava Deutschland Produktionswagen Meisterschaft. Me desculpe aí se eu não sei falar alemão. Mas depois foi alterada pela DTM e ufa, agora qualquer pessoa no mundo poderia pronunciar e assim surgiu a DTM. Essa corrida era realmente a corrida do povo. BMW 635S, Mercedes 380S e Volkswagen Golf competiam entre si, junto com alguns concorrentes estrangeiros como o Alfa GT V6, Volvo 240 e até um Mazda RX-7. Isso que era muito legal na competição, os carros que corriam poderiam ser adquiridos por qualquer pessoa. E eles estavam correndo nas pistas mais tradicionais e populares como Hockenheim, Zolder e Nürburgring. E não era mais os protótipos da Porsche que dominavam. Alguns carros eram turbinados, como o Volvo 240, mas foi o Gubbin Sport BMW que venceu o primeiro campeonato da série. Tinha carros maneiros e muito rápidos na época, então os principais elementos de uma boa corrida já estavam formados. Mas sabe o que tornou essa corrida tão diferente de outras categorias? 12 marcas diferentes pontuaram na primeira temporada. Era totalmente imprevisível, fora que os caras pilotavam igual verdadeiros lunáticos em pistas extremamente perigosas. Não era como estávamos acostumados hoje em dia com a Fórmula Schumacher, Fórmula Hamilton e Fórmula Verstappen. Na DTM era trocação franca, e o mais interessante, a cada ano a categoria trazia muitas inovações. A temporada de 85 foi vencida pelo lendário Volvo 240. Já no ano seguinte trouxe o lendário Mercedes 190E,
um carro construído pela AMG e organizado curiosamente por Helmut Marko, um dos chefões da Red Bull desde os anos 2000. Já em 87, surpreendendo a todos, uma equipe inesperada veio a dominar a DTM. O carro veio de uma pequena montadora na Baviera, em Munique, e o carro era um tal de M3. Conhece? Esse carro da montadora BMW estava destinado a se tornar o carro mais vitorioso da história da DTM e assim o fez. Na época, as regras do Grupo A exigiam que pelo menos 5.000 cópias legais de estrada de um carro fossem fabricados em 12 meses consecutivos. E assim, a BMW desenvolveu a versão turbinada da sua série 3 e a chamou de M3. Um 4 cilindros naturalmente aspirado e 200 cavalos com uma transmissão de 5 marchas, levando ali a tração traseira. Tudo isso com um pouco mais de 1.000 quilos. Mas os carros da corrida M3 tinham uma potência a mais e chegavam a 300 cavalos, com 100 kg a menos que os de rua. Era a receita perfeita para uma corrida de carros, e Eric Van der Poel provou isso para o mundo quando levou o M3 ao seu primeiro título na temporada de 87. E a parte maluca é que o pequeno 4 cilindros naturalmente aspirado do M3 estava competindo contra verdadeiros monstros turbinados. A DTM não tinha subdivisões de motores, todos competiam na mesma classe na mesma corrida. E a única ressalva era que os carros turbinados de alta potência tinham uma penalização de peso, mas com alguns carros gerando até 500 cavalos. Havia uma enorme diferença aí de velocidades. Carros como a Mercedes 190 tinha 260 cavalos e simplesmente não tinha chance de chegar em primeiro. A BMW encontrou o equilíbrio perfeito, com potência naturalmente aspirada e o peso da época. Mas do outro lado da moeda, a Ford também vinha forte. O Sierra Cosworth RS 500 tinha quase 500 cavalos através de seu motor 4 cilindros turbinado. Em 88, Klaus Ludwig pilotou o RS 500 e venceu sem muitos problemas, derrubando o M3 em pouco tempo e provando para o mundo que os carros turbinados eram sim melhores. Para o ano seguinte, a Mercedes tinha uma resposta. Eles trouxeram o 190e Evo 1, que parece muito com um carro de tiozinho rico. Mas meu amigo, que máquina era aquilo, um canhão. Aquele carro surpreendeu a todos, ele era muito rápido, mas não era constante. A montadora alemã foi atormentada por problemas técnicos e simplesmente não conseguia manter a consistência, então o M3 recuperou seu lugar no trono. Então, a aspiração natural venceu novamente, mas apesar disso, as reclamações da BMW vinham sem parar. Eles simplesmente não conseguiam acompanhar os carros turbo e não achavam que as regras flexíveis eram justas para eles. Foi então que a loucura toda começou e os turbos foram banidos a partir de 1990. A Ford não gostou nada da atitude dos organizadores e pulou fora. Ali todos diziam, agora lascou, o único carro capaz de vencer o M3 saiu fora. E agora? Salvando a competitividade do campeonato, a Mercedes apresentou o 190e Evo 2, que já chegou com os dois pés no peito da BMW. Mas então, de novo, faltou constância para o carro, que quebrou diversas vezes. Só que agora, outra equipe entraria para tentar acabar com a alegria do M3 de verdade. A Audi entrou na série com o 4 V8. E assim como no Rally, o modelo 4 era assustador na pista. E assim, arrematou o campeonato de 90 e 91. Mas até então, incansável, a Mercedes viria com um projeto para tentar levar a DTM. Em 1992 o negócio ficou mais sério. 3 equipes entraram oficialmente na série com o apoio da Mercedes, AMG, Masterson e Zack Speed. Dessa forma, Audi, BMW e Mercedes eram as únicas equipes fabricantes próprias, mas foi o Evo que recebeu uma infinidade de atualizações. Direção assistida, uma transmissão sequencial de 6 marchas, um novo sistema de freios e o carro finalmente decolou. Já na montadora vizinha, a Audi viu a organização do campeonato dizer que seu virabrequim era ilegal e com muita raiva saiu do campeonato. Então era apenas M3 no caminho da Mercedes. E bem, o Evo 2 chegou mesmo para botar ordem na casa. E dessa vez, o multicampeão de Le Mans, Klaus Ludwig, venceu o primeiro campeonato da DTM da Mercedes naquele ano e finalmente colocando a equipe no panteão ali da competição. Conforme a temporada de 93 se aproximava, ficou entendido que a série abandonaria suas regulamentações flexíveis do Grupo A. Eles adotariam o livro de regras de classe 1 da FIA para os carros de turismo. ABS, tração nas 4 rodas, controle de tração e até diferenciais eletrônicos foram introduzidos.
Já nos motores, com até 2,5 litros, 6 cilindros e 4 válvulas por cilindro, estaria dentro das regras, mas fabricantes não abraçaram a ideia. E aí o primeiro hiato da não rivalidade, a BMW pularia fora, discordando das novas regras. A Audi ainda se fazia ausente, irritada com a desqualificação em 92, e dessa forma ficou apenas a Mercedes como aí a favorita ao título. Mas alguém apareceu para estragar os planos das flechas de prata. A Alfa Romeo estava vindo para competir na série alemã. E não só competiram, eles dominaram completamente a série com o seu 155 V6 Ti. Seu motor V6 girava até 12.000 RPM, potência de 420 cavalos. O time italiano tinha a receita perfeita para dominar a Mercedes em seu próprio território. E assim a Alfa Romeo venceu o campeonato tranquilamente com Nicola Larini ao toque ali da máquina. E isso rendeu uma esfriada na treta alemã. Já que em 95 os carros da DTM também participaram de uma nova série, a série inaugural de carros de turismo internacional da FIA, o ITC. As tradicionais 10 corridas de DTM foram realizadas na Alemanha, enquanto outras 14 corridas do ITC foram todas realizadas fora do território germânico. A ideia era furar a bolha, mostrar o campeonato alemão para todo mundo. O grande problema disso foram os custos extremamente altos, as equipes mais que dobraram o número de corridas e corriam o risco real de falência. Então os organizadores da DTM e da ITC entraram em ação. Ao invés de terem duas competições separadas, agora eles casaram os dois campeonatos em um só. Eles chamaram a nova ideia de Campeonato Internacional de Carros de Turismo, ITCC. Mas para que a ideia fosse aprovada, eles precisavam do apoio da FIA, e logicamente a FIA teria controle total do campeonato, o que balançou um pouco os caras da DTM, mas era isso, ou entrar em extinção. O negócio ruiu mais rápido do que foi planejado. O fato da FIA pegar grande parte da receita do campeonato para eles desagradou muitas equipes. Além de agora cobrarem um absurdo nos direitos de imagem e ingressos, o campeonato foi perdendo a audiência que tinha. Em 96, todos saíram de uma vez por todas da competição, deixando apenas a Mercedes no grid. E aí, concluímos que a DTM estava morta. Mas embora até ali a sua duração tinha sido curta, a DTM deixou sua marca no automobilismo e marcou a evolução dos esportivos no país. E é por isso que os alemães ainda tentaram deixar o campeonato vivo. Os organizadores se reuniram novamente e planejaram um retorno. A nova DTM iria correr principalmente na Alemanha, mas ainda teria algumas corridas em outros países europeus, embora em muito menor número do que antes, o que manteria os custos razoáveis para as equipes. Mas quando apresentaram a ideia de voltar à Federação Alemã de Esportes a Motor, eles foram negados ao status de Meisterschaft, ou melhor, status de campeonato adequado. Mas eles não largaram o osso tão fácil assim, então eles mudaram o nome para Deutsche Tourenwagen Masters. E então, como não estavam vinculados às diretrizes do campeonato internacional, eles podiam fazer o que quisessem. Então em maio de 2000, eles deram início à sua primeira corrida em Hockenheim. Em vez de ter carros tradicionais estilo sedã no grid, esse novo DTM apresentava apenas esportivos de duas portas. Mas agora o campeonato só tinha 3 carros diferentes. A Mercedes entrou com um CLK, a equipe Opel tinha um Astra e a Audi tinha o TTR. Dirigido por uma equipe particular, sem apoio do fabricante, todos os motores V8 e surpreendeu a todos. Bom, se você sonha, planeja e está cogitando assistir uma corrida de Fórmula 1 em 2024, sair do sofá e ir para um circuito, se liga que a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo. Corre lá conferir que eu te garanto que é o primeiro passo que você precisa dar para saber tudo aí sobre ingressos e qual corrida escolher. A Mercedes CLK, pilotada por Bernhard Schneider, venceu aquela primeira temporada de retorno e venceu novamente em 2001. Em 2004, a Audi entrou oficialmente na DTM como uma equipe de fábrica e logo em seguida venceram também. Mas quando o campeonato estava ficando interessante de novo, adivinhem, a Opel pulou fora. A GM, dona da Opel na época, estava cortando custos e com esses cortes foram embora as equipes de esportes a motor da Opel. Isso deixou apenas Audi e Mercedes entre 2007 e 2012. Era outra rivalidade. Mas as coisas ficaram entediantes para o automobilismo alemão, até que a carrasca antiga da Mercedes, o inimigo número 1, a BMW, anunciou o retorno em 2012. Após uma ausência de 20 anos, a BMW voltou e adivinha,
voltou vencendo. O BMW M3 era o rei do campeonato alemão mais uma vez após anos de seu último título. Esse carro era simplesmente fenomenal. Mas a DTM não foi tão popular novamente como esperava. Então, no mesmo ano, foi feito um plano para fundir com um campeonato chamado de Super GT que rolava no Japão. Esses dois campeonatos tinham mais carros, tão diferente como nas antigas, e com algumas mudanças nas regras. Eles poderiam competir no mesmo grid. Em 2019, a DTM permitiu o retorno dos carros turbo, a primeira vez desde que espantou as equipes no final lá dos anos 80. Então os V8 foram substituídos por turbos de 2 litros. E agora o campeonato alemão estava alinhado ao grid junto dos Super GTs. E mais de 50 mil espectadores chegaram ao Fuji Speedway para ver essa corrida. Foi chamada de Super GT DTM Dream Race. Era um grid bem variado com Audi, Honda, BMW e outros. Foi um grid incrível, mas ainda assim faltava algo. Cadê a Mercedes? Primeiro era a BMW, agora a Mercedes? Falar de DTM sem ver a equipe alemã era muito esquisito. Acontece que a Mercedes deixou a DTM naquele ano para se concentrar totalmente na Fórmula 1. E depois, a Audi também deixou a categoria de uma vez por todas. Pela milésima vez, as equipes de fábricas estavam fora. Os fabricantes eram muito instáveis para contar com os organizadores da DTM. Então, a DTM decidiu abandonar as regulamentações da classe 1 e mudou para a GT3. As regras do GT eram muito mais acessíveis do que a classe 1 e devido à relativa acessibilidade o grid estava novamente recheado como antes. Audi, BMW, Ferrari, McLaren, AMG e Porsche. A briga durou bons anos e foi bem digna de duas gigantes, e ali como a terceira às vezes a Audi, com o BMW encontrando a fórmula perfeita de um carro de corrida e a Mercedes fazendo de tudo para evoluir o 190e, para vencer a concorrente compatriota. Não à toa, após a saída da BMW da DTM, a Mercedes venceu várias e várias temporadas, brigando diretamente com a Audi, mas ainda assim levando a melhor em muitas ocasiões. E vamos concordar que focar na Fórmula 1 também trouxe frutos muito mais relevantes para a fabricante, algo que a própria BMW não conseguiu até então. E falando em Fórmula 1 e em corridas pela Alemanha, você lembra desse circuito aqui que tem história dentro da DTM e muita história na Fórmula 1? Bom, o vídeo já começou aí na sua tela, o abandonado... te vejo já.